Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo aqui eu vou dissecar o argumento da CGRH com relação à remoção dos agentes de organização escolar, no caso a remoção do quadro de apoio escolar. Eu falo agente de organização porque é a maioria, mas entenda como a remoção do quadro de apoio escolar. Gostaria de passar um recado aqui antes desta análise, que é o seguinte: hoje, 9 da noite, a partir das 9 da noite pode ser que haja um pequeno atraso, mas nada demais. Um atraso aí de no máximo 10 minutos, uma live com o professor Jacinto e com a esposa dele, a Viviane. Viviane, que é agente de organização escolar. O Jacinto está à frente de uma ação que visa nos ajudar com essa relação aí com a remoção. Ele pretende negociar para que a remoção tenhamos a troca de unidade escolar no primeiro dia útil de janeiro. Então, hoje, a partir das 9 da noite, compareça na live aqui. Vai ser diferente, vai ser a primeira vez que eu faço uma entrevista com alguém. Enfim, vamos ver se vai dar certo. Vou tentar. E aí o chat vai estar rolando, haverá interação, eu vou olhar o chat de vez em quando, e o que for útil na hora que der para falar, eu vou falar com vocês. Então, 9 da noite tem live aqui no canal. Agora vamos analisar a desculpa da CGRH com relação à remoção dos agentes de organização. No que diz respeito, primeiramente, ao prazo. Vamos analisar. E lembrando, gente, ou ressaltando, que é o mesmo tempo de duração dos demais concursos de remoção das demais categorias. No caso, como eu falei aqui, docente e suporte. Então, o concurso das demais categorias levou 1 ano de duração, esse processo do concurso de remoção. A mesma coisa está sendo o prazo de duração do concurso de remoção para o quadro de apoio escolar. Então, exatamente esse mesmo 1 ano de duração. Então, você vê que ela justifica esse longo prazo assustador, você ter uma remoção com a inscrição em dezembro, no final de 2020, para sair o resultado no final de 2021 e ter a troca só em 2022, a troca de unidades. Ela justifica esse longo tempo com outras remoções. O concurso de remoção que ela diz, os outros também foram de 1 ano. Não foram de 1 ano, olha só. Suporte pedagógico e o do quadro de apoio e do docente, do quadro do magistério. Então você teve a inscrição, um exemplo do suporte pedagógico, um exemplo para você. A inscrição começou no dia 28 de abril, foi até o dia 30 de abril. E se você for fazer o cálculo, o resultado deles vai sair no final de ano, em dezembro agora. Sai o resultado em dezembro, a troca em janeiro. São 8 meses, não dá 1 ano. E, mais importante, ela não pode se pautar, se for para ser igual o de outras remoções, ela não pode se pautar com esse novo edital. Tá? Que vai começar a inscrição em dezembro. Não. A CGRH tem que se pautar no edital como que seria antes, com a inscrição em agosto. Aí você faz os cálculos, a troca de unidade escolar deveria acontecer em abril, se fosse para ser igual o dos outros. Então, assim, é uma mentira isso. Uma mentira. Primeiro que não dura 1 ano a remoção dos outros, tá? E a segunda mentira é que o nosso não está igual. Primeiro que não dura 1 ano e segundo que não é igual ao deles. O do agente de organização vai durar mais tempo do que o suporte pedagógico, por exemplo, ou o quadro docente. Então, este é um ponto errado. E se você for pensar, vamos voltar mais para trás ainda. Você teve, estamos falando aqui de um terceiro edital, vamos dizer. Você teve um edital
em outubro, mas antes você teve um edital em junho, e antes de junho era para ter o edital em abril. Em abril, março ou abril. Mas não teve o edital no começo do ano. Por quê? Porque o governo queria fazer uma remoção exclusiva para o agente de organização, uma remoção em que só algumas escolas que estariam disponíveis. Eles pegariam as escolas com maior vacância e colocariam na remoção. Então, quer dizer, isso não é remoção? O governo ia colocar para você as escolas que ele quer que você escolha. Remoção, você escolhe qualquer escola, até escola que não tem vaga. Isso sim é uma remoção. Vamos analisar mais uma parte. Acho também importante eu ressaltar aqui um dos motivos do processo de remoção do QAE terminar em novembro do ano que vem. Além do prazo ser exatamente o mesmo prazo processual que nós levamos para as demais categorias, nós também temos que ter uma atenção muito especial com a situação das unidades escolares, em que o resultado da remoção não pode deixar a unidade escolar desfalcada da atuação dos agentes de organização escolar. Repara que de novo ela remete à questão do prazo. Mais uma vez, o prazo não é o mesmo. O deles durou 8 meses, o nosso vai durar 1 ano e 3 meses quase. Se continuar assim, esperamos mudar. Então, mais uma vez, o prazo não é o mesmo. E ela fala que não pode ter a remoção antes, aí já é a segunda justificativa. Olha só, a primeira justificativa que não se justifica é de que o prazo é o mesmo, não é? A segunda justificativa é a de que se tiver a remoção muito rápida, agora, no começo do ano, as escolas vão ficar com desfalque. Vai ter escola sem agente de organização escolar. Não é culpa do agente de organização escolar, não é culpa da remoção e nem da pessoa que se remove. Então quer dizer que, para não acontecer isso, que é resultado da incompetência do governo de não fazer a manutenção, um governo, uma administração pública, qualquer gestor público sabe que a vacância é um ciclo natural na administração. Ela sempre vai ocorrer por meio de exonerações, morte, aposentadoria. Não pode ficar muito tempo sem fazer nomeação. Aliás, não pode ficar 1 ano. Todo ano tem que ter. Então, o governo do estado fica anos e anos sem fazer nomeações, tem uma vacância gigantesca. E por isso que, se saiu a remoção, vai ficar escola no desfalque. Mas o agente de organização não tem culpa disso. Então quer dizer que eu vou ser penalizado porque o governo não faz nomeações. Eu vou ficar mais 1 ano trabalhando longe de casa, pagando R$600 no meu bolso, sendo que de vale transporte o governo me paga 250, é um valor fixo, nunca muda, fica variando ali entre 240 e 250, é um valor fixo, né? Há um cálculo lá. Tá? Você pode pegar quantos ônibus você precisar. Tá? O governo sempre vai pagar R$250. Então eu vou ficar pagando 600 e recebendo 250 mais 1 ano, porque o governo no passado, recente, não muito longo, ou de vários anos, vamos dizer assim, não fez o que tinha que fazer. A manutenção da máquina pública. A manutenção como? Fazendo nomeações em cargos vagos. Não pode deixar. Aí depois disso, o temporário vai ficar... não vai ter temporário. O temporário vai ficar sozinho na escola. Enfim, não se justifica. Faz uma segunda chamada. Isso resolve a situação. Né? Então, quer dizer, já que temos 2 desculpas, vamos à terceira desculpa. Fazer o processo de remoção, também ter a atenção e o cuidado com o vencimento do prazo dos contratados de AUE,
Também não posso que o processo de remoção se conclua no momento em que estão vencendo todos os contratos, porque eu vou ficar sem ter contratado, e se todo mundo de uma escola A resolver se inscrever e ir para a escola B, e o resultado da remoção casar com o período de término de vigência dos contratos, a escola A vai ficar sem nenhum AUE lá, porque todo mundo saiu removido da A para B, e também casou com o mesmo momento que está vencendo a vigência dos contratos, a escola A vai ficar sem nenhum AUE lá. Repare que nessa terceira desculpa, o governo, a própria palavra do governo, o governo falando ali, que vai manter os contratos temporários até outubro de 2021, vai até o final. Olha só que absurdo. O governo disse que a renovação era por conta da situação da pandemia, para ter os controles de higiene e manter o distanciamento e tudo mais. Então dá a entender que é por pouco tempo, mas não. Com as palavras dele mesmo, do governo, está dizendo, olha, não pode ter a remoção na época em que esses temporários estão saindo, porque pode casar. Então tem que esperar acabar o contrato do temporário para depois ter a remoção. A explicação é essa. E ficou claro que o resultado vai sair em novembro. Se o resultado vai sair em novembro, a remoção não pode ser antes de novembro, é porque seguramente os contratos temporários vão até o final de 2021, que é um absurdo. Por que não fazem contratação, nomeações de efetivos? Não dá para entender. E para terminar, vamos ouvir aqui mais uma fala da CGRH. Mas ressaltando que não houve distinção entre nenhuma categoria. O prazo de 1 ano foi o prazo igual para as 3 categorias, docente, suporte e o quadro de apoio escolar. Olha, desculpa, mas há sim distinção de categorias. Tá? Não só na remoção, como em toda a situação. A questão dos notebooks, a questão da busca ativa, que é um serviço do professor, que foi repassado para o agente de organização, do tratamento no dia a dia com o agente de organização é diferente, tá? O agente de organização não tem voz para nada, então há distinção de todas as formas. A Secretaria de Educação trata o quadro docente de uma maneira e o quadro de apoio escolar de outra. Eles vêm de outra maneira. Submissos. Enxergam como pessoas submissas. É assim que o governo... Então, há sim a distinção das categorias. E você vê que foram vários argumentos, várias desculpas durante esta live. Aí foi difícil assistir, porque realmente é decepcionante, é degradante, é triste. Você vê que você tá vendo que é uma mentira descarada. Tudo aquilo que está sendo dito. E quando começam a arrumar muita desculpa, é porque sabem que o documento realmente é uma sacanagem, é uma afronta aos servidores e que é muito difícil de engolir. Então, quando você vê alguém tentando se justificar o tempo todo, é porque tem alguma coisa errada. E neste caso, o governo está tentando justificar o injustificável. Já há movimentos aí, o Carlos Gianazzi acionou o Ministério Público, o professor Jacinto também acionou o Ministério Público, porque este edital é desumano, é uma falta de respeito, é degradante. E provavelmente o Ministério Público alguém vai ver que está errado, que na verdade a remoção é anual, está no estatuto, tem lei que rege isso, já tem muito tempo que não tem remoção, aí faz uma remoção em que passa por... Olha só, a remoção é tão absurda que ela vai passar por 3 anos, 2020, 2021 e haverá troca em 2022. Isso não existe. Em lugar nenhum existe uma coisa dessa. Uma transferência que passa por 3 anos para acontecer. Passa pelo final de 2020,
passa pelo ano todinho de 2021 e passa pelo comecinho de 2022. Não dá. Não dá. Isto tem que mudar. E acredito que conseguiremos, vai dar certo sim essa mudança, haverá a alteração e a troca de unidades em janeiro de 2021. Tá? Não perca a live de hoje à noite, 9 horas, a partir das 9. Pode ser, já vou adiantar aqui, pode ser que atrase um pouco, porque de urgência apareceu uma reunião com um grupo de TCC e é muito importante. Poxa, o TCC. Sem o TCC eu não pego o diploma. E aí pode ser que por conta disso atrase pouca coisa. Vou tentar conversar com o pessoal, ver se me libera antes para dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado. Te espero. Até mais tarde. Valeu.